coisa boa! Está no ar o seu panorama desta terça-feira ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao bom humor e à alegria de sedução da pele. Com certeza! Boa noite, meninos. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Estamos sempre junto e misturado. Junto e misturado, com certeza. Alegrando a nossa semana. Com certeza. Muito bom. Bom, infelizmente no programa de hoje a gente não vai falar só sobre alegria, né? A gente tem um tema hoje que é muito delicado, mas que tem se tornado muito presente também na vida de muitas famílias, que é a depressão infanto-juvenil. E aí a gente vai conversar hoje então sobre esse assunto, saber, né, qual é a diferença entre tristeza e depressão. Será que todo mundo que fica triste já é uma depressão? Não. A gente vai conversar sobre esse e outros pontos dessa questão com o Bruno Campos, que é psicólogo e também é coordenador do curso de psicologia da Pitágoras. Boa noite, Bruno. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. E deixa eu dar boa noite também ao meu parceiro, Emerson Andrade. Boa noite, Josi. Boa noite, os convidados. Boa noite, a banda. Boa noite, todo mundo que está em casa. Boa terça-feira pra gente. Boa terça-feira pra gente. Bom, deixa eu começar então aqui com o Bruno. Bruno, vamos começar falando então sobre essa diferença, né? Tristeza, depressão. Porque hoje em dia as pessoas já acham que ficar triste já pode ser um sinal aí de uma depressão. É isso mesmo ou não? Isso, Josi. Assim, tem algumas... atualmente a gente já pega aí alguns teóricos que vão trazendo que a depressão, que a palavra tristeza, por exemplo, e fossa saíram do nosso dicionário. Fossa, né? então, principalmente, né? Todos os processos que eram comuns, né? Muitos sambas, inclusive, nasceram, né, de momentos de tristeza, né, de fossa. Eles sumiram do nosso dicionário, até porque para a gente pensar no nosso modo de vida que mudou também. Então, assim, romper um relacionamento, a perda de alguém que você gosta muito, né, são processos que são esperados na nossa vida. Então, depende, se você passou por um processo desse, é esperado que você passe por um momento de tristeza ou de angústia, né? Que com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai ressignificando esse luto, esse processo. A depressão já é uma questão mais grave, né? Ela já tem um percurso aí que começa, talvez, né, numa inibição ou num processo de a pessoa reclusa ou ela não quer sair, ela perde... as coisas perdem as cores, né, na visão dela. Então, antes, atividades que ela gostava de fazer, ela vai passando, mas isso é gradual, não é num 10 minutos no dia, ou na semana, uma hora que você ficou triste, ou um evento específico. Às vezes, um evento específico ele pode ocasionar, mas a depressão ela leva a quadros depressivos mais severos, né, que a gente tem que, enquanto amigos, familiares, ficar atento nesses comportamentos. Agora, nas crianças, né? No caso de crianças, adolescentes, como é que a gente pode perceber essa diferença aí entre a tristeza e a depressão propriamente dita? Aí, junto com esse quadro, vem um outro que também faz parte da nossa vida, que é a infância e a adolescência, o nosso desenvolvimento humano, né? Se nós formos olhar pelo desenvolvimento humano a partir do que a psicologia nos traz, então na infância nós vamos ter aprender a engatinhar, né? Aprender a andar sozinho, depois aprender a ir à escola, voltar sozinho, são processos, né, que nós vamos treinando a nossa independência, vamos dizer assim, né? Muitos de nós adultos lembram com felicidade a primeira vez que ficou na escola sozinho, né? Então são processos que a gente vai construindo para falar da nossa independência. Na adolescência, muitas transformações também ocorrem. Transformações hormonais, transformações de cobranças hoje que são colocadas a nível cultural, né, educacional, que é do que você vai fazer, o que você vai ser, né? Que independência é essa, aquela vontade que o adolescente tem de sair de casa, de ter a casa dele, de ter... Então isso vem a partir de uma cobrança de atividades, né, que são muitas vezes impostas a essa infância, por exemplo. Hoje as crianças, em geral, têm uma rotina tão atribulada, com vários cursos, né, além da escola. Isso, que às vezes impede que ela seja criança, né? E aí no momento em que ela está, às vezes num sábado à tarde, que ela tem um horário livre, em que ela é mais agitada, ou que ela quer brincar, ou quer jogar bola dentro de casa, por exemplo, a mãe, olha, meu filho é hiperativo, né? Mas às vezes é um processo que é esperado que aquela criança, naquele momento onde ela possa exercer a liberdade e possa exercer a infância dela, que ela fique exercendo o lado de ser criança, né?
Então a gente precisa primeiro tomar cuidado de não psiquiatrizar isso, né? Essa infância, essa adolescência, dentro de um processo que já é esperado que aconteça. Na adolescência ainda vem uma própria inadequação com o corpo, vem várias coisas que o adolescente está mais talvez envolvido com ele mesmo, assim, já tem uma coisa com a família, né? Ele já se sente estranho ali naquele lugar, muitos deles. Então, é preciso ficar atento o que é esse processo esperado de transformação, de desenvolvimento, e quando isso destoa de alguma forma. Por isso é importante os pais, muitas vezes na escola, ou os amigos, estarem muito atentos a processos que muitas vezes não seguem ali um fluxo já esperado, né? Por exemplo, o isolamento. Uma pessoa que antes ela tinha um comportamento de sair, de mandar mensagens, ou de querer, né, ver os amigos, e ela para de fazer essas atividades que antes para ela eram atividades rotineiras. Opa, alguma coisa pode ter acontecido nisso. A questão, quando eu falei que a gente tem que pensar nos modos de vida, é porque a gente também, nessa correria que a gente também está tendo dificuldade para perceber o outro. Sim, acaba cada um no seu mundinho e a gente não percebe, né, as mudanças do outro. Muitas vezes a gente se resume a ver uma pessoa que a gente gosta muito numa mensagem no WhatsApp, né? Assim, durante a semana, nossa, essa semana não corri. Então pode ser que naquela semana a pessoa passou por um momento difícil, mas ela não quis te incomodar também, vamos pensar, porque mesmo sendo amigos, né? Então, às vezes, quem tem uma facilidade maior para guardar os sentimentos, isso pode ser potencializado também a partir desses modos de vida que nós estamos tendo hoje no nosso mundo contemporâneo. Pois é, você citou a questão do isolamento, né? Que tem que ficar muito atento a essa questão de uma pessoa que gostava de sair, aí começa a se isolar e tal. Na adolescência, principalmente, o adolescente já tem uma tendência a ficar mais recluso, né? Devido até às próprias mudanças realmente que ele vem passando. E ultimamente o celular vem tomando conta da garotada também, né? Seria um agravante a mais o tempo que esse adolescente, essa criança fica ao celular com jogos ou trocando mensagens nas redes sociais? Então, José, assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que a gente faz um uso muito abusivo, vamos pensar, tudo que é demais, né, já diz a música, né, tudo que é demais engorda, assim, né, no sentido, tudo que é demais vai ter uma intensidade maior na nossa vida. Então, se eu deixo, talvez, de fazer coisas que é esperado para aquela faixa etária, ou que é esperado para minha... vamos pensar um casal, né? Se o marido ele deixa, muitas vezes, de fazer atividades ali com a esposa para ficar muito, por exemplo, vendo futebol, né? O casamento ele vai entrar, por exemplo, numa situação que pode ser, a esposa pode se sentir um pouco deixada de lado. Sim. Né? Então, assim, tudo que a gente usa de uma forma muito intensa, né, ela pode gerar aí algum problema, né, assim, porque a gente não usa aquilo de uma forma saudável, de uma forma, assim, os jogos, por exemplo, eles são, desde que a gente se entende enquanto humanidade, existem os jogos, né, na nossa adolescência, na nossa infância, a gente jogou, né, também, então, assim, talvez eles ganhem uma outra proporção hoje por conta também nesse modo de vida. Mas a gente tem que pensar a partir do macro. O que está produzindo essa gama de jovens ou essa gama de esse contexto? Por que eles estão sendo capturados ou estão sendo levados a talvez dar uma maior vazão a isso? Né? Então, a gente tem que pensar no sentido também macro, porque cada caso vai ser um caso. E pensar muito também no tratamento com que os pais dedicam aos filhos, né? Eu tenho um exemplo, nesse final de semana, por exemplo, eu tenho um filho adolescente que ele já não gosta muito de sair com a gente, né? Porque fica adolescente já não gosta muito de sair com papai e mamãe. Vergonha, mãe, sair com você. E aí a gente tinha um evento para ir, ele não queria, dessa vez eu insisti, falei, não, vamos sim, você vai ficar em casa não e tal. E quando ele chegou lá, ele se divertiu tanto, dançou tanto e brincou, e assim, eu fiquei feliz de ter insistido para ele ir. Sim. Então eu acho que às vezes, dependendo assim, até os pais realmente, né, se dedicarem um pouco mais, né, de tempo. Sim, e também saber um pouco daquele universo onde o filho está, porque a internet, se a gente for pensar bem, a internet é algo muito novo. A internet ela começou a ter um boom aí em 2006, 2007, né, vamos pensar. Tá todo mundo aprendendo a lidar, né? Isso, exatamente. Então, assim, essa coisa de mensagem, de vídeo, é uma coisa muito nova. Imagine os pais que tiveram filhos
né, que agora estão fazendo aí 18 anos, 17, 16 anos, são pais de uma geração, né, que ainda não tinha internet, né, quando eles pensaram em ter filhos. Então, acompanhar isso também é difícil para os pais, mas que é preciso, então, talvez buscar um diálogo. Porque, às vezes, se você for para um lado de monitorar, também o adolescente também tem essa coisa, né, então eu vou rivalizar. A minha privacidade, Exato. Né? Que aí você pode criar algum conflito ali que você não vai buscar o diálogo, né? Sim. Mas talvez você acompanhar a partir de conversas, trazendo ele para conscientização, pode ser um caminho. E o diálogo, como a gente estava falando antes, ele talvez é uma coisa que, por não saber muito que bicho é esse de internet, os pais às vezes fogem desse tipo de assunto, né? E acaba que o adolescente ele vai se autodescobrindo dentro desse lugar. Ou seja, diálogo é fundamental, Sim. mais uma vez, né, para todas as ocasiões e principalmente aí com crianças, adolescentes. A gente tem os dados aqui, ó, de que a depressão infantil ela está presente em 1 a 2% das crianças e entre 3 e 8% dos adolescentes. É um número alto, a gente não pode negar, né, porque são crianças e adolescentes, mas nem tudo que parece é aquilo, gente. Às vezes é uma tristeza, né, como disse aqui o Bruno, às vezes é um momento, é uma coisa momentânea, nem sempre é a depressão, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Procurar um especialista, se for o caso, né, Bruno? Isso. Eu tenho assim, um exemplo assim que as pessoas vão entender um pouco isso, que é o exemplo do peixinho, né, do peixinho beta, né? Geralmente as pessoas já tiveram um peixinho beta na sua vida, nas suas casas, já deram um peixinho beta para o seu filho, né? Algumas pessoas têm essa experiência. E aí aquele temor assim, por exemplo, como você vai falar da questão que o peixinho morre, ele tem uma vida muito frágil, né? E às vezes falar disso com os filhos, alguns pais eles fogem de conversar sobre isso e preferem comprar um outro peixe e colocar esse peixe lá no lugar. Enganando, né? Então, assim, talvez pensar nesses processos, a partir desse exemplo, que tem processos durante a minha vida, assim, como a morte, como a dor, né? Que o pai, os pais, que não tem como eu criar o filho numa redoma, eu tenho que trabalhar, a partir do diálogo, esses processos que são inerentes à vida. Né, porque você está preparando ele para outras questões futuras. Para que ele possa ficar emocionalmente fortalecido. Exatamente. Né? Tá certo, então. Né? Agradecer aqui a presença do Bruno Campos, que é psicólogo, é coordenador do curso de Psicologia da Pitágoras, mais uma vez esclarecendo algumas dúvidas aí para a gente nesse tema tão importante. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já já com muito mais. Sai daí não. Olhar, porque está de volta o panorama desta terça-feira ao vivaço aqui pela TV Guarapari. E hoje é dia da gente conferir algumas curiosidades, digamos assim. Lista, né? Eu já falei que eu gosto de lista, né? Eu gosto de fazer lista. Lista de presença. Emerson Andrade. Isso. Lista de presentes. Também gosto de receber. Gosto muito. E aí, Josi, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Você sabe que um programa de televisão é formado por quadros. Sim, nós né? temos aqui a o Top Band, temos a enquete, né? Dica cultural. Notícias do dia. Notícias do dia, daqui a pouco, aguenta aí. Daqui a pouco. Enfim, um programa é formado de quadros, e aí tem uns que marcam mais. Inclusive, naquela enquete que a gente fez aqui na semana de aniversário do programa, o que você mais gostou de ver no Panorama, a resposta mais comentada lá na nossa enquete foi o quadro Mais Bonita. Foi, de transformação que a gente fazia com as meninas, né? Foi muito legal mesmo. Então, um quadro que marcou aqui no Panorama, quem sabe volta. Será? E aí, assim como aqui no Panorama a gente teve o Mais Bonita que marcou bastante gente, na história da TV brasileira também teve bastante quadro que marcou, e aí eu fiz um top 10 com esses quadros, vamos ver? Agora, só se for agora. Muitas vezes um quadro em um programa de televisão faz muito sucesso e acaba repercutindo mais que o próprio programa. E o Top 10 de hoje traz 10 quadros da TV brasileira que marcaram época e foram campeões de audiência. Em 10º lugar, Acordando Famosos.
Era um quadro do Domingo Legal, protagonizado por Rodolfo e ET. Os humoristas acordavam pessoas famosas levando cornetas e fazendo muito barulho. Em nono lugar, teste de fidelidade. O apresentador João Kleber estourou com o quadro no programa TV na TV, da Rede TV. O quadro fez muito sucesso, mas saiu do ar em 2005, por decisão da Justiça. Em oitavo lugar, Tiazinha e Feiticeira. Em 96, estreava na TV Bandeirantes o programa H, sob o comando de Luciano Huck. O programa tinha música, gincanas, reportagens, bate-papo, mas o que marcou foi o quadro sensual protagonizado pelas personagens. Em sétimo lugar, teste de DNA. O quadro era um dos líderes de audiência do programa do Ratinho. E mesmo com menos repercussão, é feito até hoje. Quem não se lembra dos barracos e comemorações que aconteciam assim que o resultado do exame era divulgado? Em sexto lugar, Pra Quem Você Tira o Chapéu? O quadro começou em 91 e continua no ar até hoje. Várias personalidades importantes do Brasil já passaram por ele tirando ou não o chapéu, o que significa gostar ou não da pessoa ou assunto em questão. Em quinto lugar, Olimpíadas do Faustão. Era exibido nos primeiros anos do Domingão do Faustão. Os participantes realizavam provas que valiam dinheiro para quem conseguisse completá-las. Os desafios eram baseados em um game show japonês. Em quarto lugar, Transformação da Xuxa. No Planeta Xuxa, o quadro Transformação oferecia para alguém da plateia uma mudança no visual feita por cabeleireiro e maquiador. O quadro fez muito sucesso e vários outros programas entraram na onda, como o Panorama, no quadro Mais Bonita. Em terceiro lugar, Dia de Princesa. Netinho de Paula começou a fazer o quadro no início dos anos 2000. Em cada programa, uma moradora da periferia era escolhida para receber tratamento de beleza, doação de dinheiro e até cursos de capacitação profissional. Em segundo lugar, a escolha da nova loura do Tchan. Em 98, o Brasil parou quando Sheila Mello foi escolhida para substituir Carla Pérez como dançarina do El Tchan em um concurso realizado no Domingão do Faustão. E em primeiro lugar, Táxi do Gugu. Com o Domingo Legal, no SBT, Gugu era o rei dos quadros. No táxi do Gugu, o apresentador circulava pela cidade de São Paulo fantasiado de taxista. Os passageiros, sem saber que estavam sendo filmados, eram atormentados com criaturas sobrenaturais, seres bizarros e outras ciladas inconvenientes. Gente, que eu lembro de quase todos, diga-se de passagem. Você viu só, Jô? Tem uns que você não lembra porque não é muito sua época, né? Não, aquele do teste da fidelidade, nunca ouvi falar, pra falar a verdade. É famoso. Não conheço. O pessoal da minha geração conhece mais. É porque você é mais velho que eu, né? Mentira! Não. E você viu a origem do nosso quadro Mais Bonita? Tava Olha lá na só, Xuxa em 1990. Eu não lembrava disso, que Xuxa tinha esse quadro de transformação. Só que ela pegava a pessoa da plateia qualquer, falava, vem cá você, e pronto, transformava ela. Era na hora, né? Era na hora. Aí depois vários programas começaram a fazer esse quadro, inclusive Panorama agora, viu? Panorama chiquérrimo, né, meu amor? Chique. Tá todo mundo querendo já o nosso Mais Bonita de volta. Mas aqui, gostei Vai voltar, calma. dessas curiosidades aí que você trouxe pra gente hoje. Você viu, muito legal. Domingo Legal tinha muito quadro. Muito Encheu mesmo. o Aquele nosso- táxi do Gugu realmente era muito legal. Muito Era legal. do Domingo Legal. Era Domingo Legal, eu gostava também. Então tá certo. Tá Foi? bom? Isso aí. Inclusive, agora tá na hora de mais um quadro do programa. Pois é, por falar em quadro, chegou a hora do nosso quadro Notícias do Dia. Boa noite, Manu. Se você acompanhou aí o nosso Top 10, você vai dizer que o quadro que você mais gostou até hoje é o Notícias do Dia. Notícias do dia, claro. E daqui a pouquinho tem o quadro, tem as notícias, que eu vou falar aqui mais ou menos, né? Vou adiantar alguma coisa, no Jornal Guarapari, logo após o Panorama, que tá coladinho com o Panorama. Isso. E a gente vai começar com uma notícia triste, porque um jovem de apenas 22 anos foi agredido a pauladas. Essa tentativa de homicídio, na verdade, aconteceu no bairro São Gabriel. E este jovem está internado em estado grave. Então, assim, é lamentável, né? Tanta violência. Por que as pessoas querem resolver hoje em dia tudo na base da violência, né? Então, a gente tem os detalhes desse crime que é investigado pela Polícia Civil, daqui a pouquinho no Jornal Guarapari. Também tem aí a Prefeitura e a Polícia de Trânsito prometem intensificar ações para combater
o transporte clandestino aqui em Guarapari. A gente sabe que tem muitas vans, né, que realizam, principalmente no horário de pico, o transporte coletivo, clandestino, porque não é regularizado ainda no município. Sim. Daqui a pouquinho também os detalhes. E hoje é 1º de outubro, o mês da campanha, né, Outubro Rosa. Isso. Vamos mostrar que teve abertura, o lançamento da campanha aqui na cidade e também falar aí da prevenção, da importância do exame, de vários exames, incluindo a mamografia, para evitar o câncer de mama. Com certeza, importantíssimo, né? Pelo menos essa reflexão e essa lembrança de que é preciso fazer o autoexame, que é preciso fazer a mamografia, enfim, tem que se cuidar realmente, né? Tomara que as mulheres que procurem esses atendimentos, elas consigam, porque muitas vezes é muito difícil também, né? É difícil. Algumas mulheres aguardam muito tempo. Muito né? tempo para conseguir. E é um exame muito importante, porque descoberto no início, a doença tem cura. Com certeza. Tá certo então, Mano. Obrigada mais uma vez. Um beijo para você. Beijo. Até daqui a pouquinho, Jornal Até já. Guarapari. Bom, Emerson Andrade, O e jornal aí? também tem vários quadros, Josi. Claro, A gente tem tá falando de o quadros aqui. repórter nos bairros, Tem caso de polícia que eu gosto casos de bastante. polícia, tem a previsão Cotação do do pescado. tempo. Ih, são vários quadros. Viu? Tudo é quadro aqui na televisão brasileira. Muito bem. Tá certo? Certo. Agora vai chamar um quadro que chama Intervalo. Vamos faturar e volta já já. A gente volta já, sai daí não. Vou voltar por onde vim. O que chora por mim hoje implora meu perdão. Não quero ilusão. O verdadeiro amor cicatriza o coração, mas eu disse que você é missão. Vou voltar por onde vim. O que chora por mim hoje implora meu perdão. Não quero ilusão. O verdadeiro amor cicatriza o coração. O verdadeiro amor cicatriza o coração. O verdadeiro amor cicatriza o coração. Que coisa boa, gente. Essa música é demais. autoral lá do grupo Sedução da Pele, mas parece que essa música, assim, Sim, que a gente já conhece faz tempo. nacional, né? Porque ela é Sim, muito gostosa sim. a gente ouvir, ela pega. Pega mesmo. Muito Pega legal. mesmo. Guarapari inteiro já tá cantando ela, já tá na ponta da língua do pessoal. Muito. Onde a gente vai, o pessoal canta ela. É, porque é uma letra bonita, né, Bonita, também. Então, assim, a bonita. gente gosta de ouvir, tem uma melodia Nosso compositor gostosa Marquinhos também. da Fonte, que nos ajudou e que nos ajuda. Um abraço pra ele, né? Um abraço pra ele, com certeza. E parabéns pela música linda. Temos agenda? Sim, sim. Sábado estaremos na Festa da Primavera, em Santa Mônica. Ali entrando ali no Posto Life, ali, um lugar bacana. Isso, perto, em frente à igreja. Em frente à igreja lá de Santa Mônica ali. Vai ter bingo, vai ter negócio, e atração, né? Sedução da pele. com Sedu- certeza. Só de ter sedução da pele já é uma festa, né, Sim. gente? Já anima a galera. E tem beijo hoje pra mandar? Mandar um beijo para todos aqueles que nos acompanham, que gostam de... Aonde a gente vai, sempre tem alguém dando beijo, então a gente... Em geral, a gente manda um beijo no geral para todos Paulo eles. já tá ali querendo pegar o microfone pra mandar o beijo. Vai, Paulo. Eu tenho um beijo muito especial pra mãe da Adriana, pra dona Pretinha, da Adriana que tem barraca na Praia do Morro, e pro meu amorzão, né, com a Neila, né, que tá me assistindo. Gente, olha o coração! Fez a média já, ó, tá vendo? Tá com moral você aí, ó. Neila, um beijo pra ela então. Ó, daqui a pouquinho vamos ouvir mais uma? Com certeza. Porque, gente, olha, o Emerson, vou ter que confessar, gente, no intervalo... Se o intervalo falar. se esse intervalo falasse, porque olha, Emerson foi botar aquele negócio do El Chan lá nos quadros, né, que mais Aham. marcaram. Gente, esses meninos começaram a tocar música do Chan aqui, só deu nós aqui, ó. A gente começou a dançar. Ela dança da cordinha, dança da garrafa. Aí numa dessas eu falei, ai, minha coluna já não é mais a mesma, lembrei que estou ficando de idade, e aí lembrei que hoje realmente é o Dia Internacional do Idoso. 1º de outubro. 1º de outubro. Ontem nós falamos sobre isso aqui, mostramos um casal show de bola, seu Vinícius, né, de 91 anos, Isso. e a dona Hilda, esposa dele, de 72. Muita gente comentou essa entrevista que a gente fez com eles, porque eles são baratos, né? Inclusive o Vinícius falou assim, eu estou com 91
91 anos e não quero nem imaginar quando eu ficar velho. Imagine. Muito legal. Bem. Deve estar assistindo a gente hoje de novo. Um beijo pro seu Vinícius. Um beijo tá pra bom? ele. E aí um beijo pra todos os idosos, né? Porque a nossa cidade tem muita gente da terceira idade que escolhe vir morar em Guarapari para ter qualidade de vida. Então, ó, um super beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Isso aí. Já vamos encerrar? Deixa eu só mandar beijo pro Natanael também, Ah. que é frentista, tá fazendo 30 anos de trabalho. Gente, Hoje olha ele mandou que uma foto aqui no legal. WhatsApp. Não vai dar tempo de mostrar, mas ali. a gente já vai encerrar o programa. Mas, Mas um pro beijo Natanael, pra tá ele, bom? obrigada pela audiência também, pelo carinho de sempre, viu? Assiste Um a gente beijo todo pra dia. você. Igor tá mostrando ali. Ah lá, obrigado, viu? Show de Vamos bola. encerrar. Sedução, obrigada mais uma vez. E bora encerrar Sempre com tamo música? junto. Vamos sim. Vamos lá, beijo pra vocês, até amanhã, 7 da noite. Essa aqui é nossa time. Bate outra vez. A esperança do meu coração. Pois já vai ter